celebrar o lançamento da nova estratégia da ANA, o impacto coletivo por meio de ação coletiva. O meu nome é Julia Jonah e eu sou ah, aconselhadora sobre conflitos e educação para o Centro de Educação dos Estados Unidos e tenho o privilégio de servir também trabalhar como coach da ANA. O enquadramento estratégico da ANA foi desenvolvido por membros e para os seus membros e pertence à rede como um todo, não para uma determinada estrutura ou estruturas. Esta providencia-nos um mapa para o que nós podemos fazer coletivamente ou devemos fazer coletivamente para os próximos anos. Mas antes, para passarmos à parte estratégica, eu quero falar sobre o porquê que a NI, como a rede, tem este trabalho, este enquadramento estratégico. Em primeiro lugar, este estabelece uma visão e ajuda a ANI a definir os nossos valores, o nosso objetivo, e isto de modo muito claro. Isto oferece claridade e consistência ao tomar decisões ou quando comunicamos sobre a INEE. Em segundo lugar, ajuda-nos também a lidar, a coordenar o valor que a INEE traz para o setor da educação em situações de emergência, este a nível global e nacional e não só o apoio que nós providenciamos aos tomadores de decisões políticos que estão todos a colaborar e a trabalhar com a INI todos os dias em todas as partes do mundo. Ajuda-nos também a definir o nosso impacto e os nossos resultados. A INE existe para um objetivo e esse objetivo é de cumprir com a nossa missão. A nossa missão serve para o futuro, mas é muito importante nós identificarmos os resultados específicos que queremos identificar a médio prazo e desenhar os impactos e os resultados. E este plano estratégico é precisamente onde nós definimos esses objetivos. Uma vez que nós queremos chegar à nossa missão, queremos cumprir com a nossa missão e queremos ter um certo impacto e resultados, tudo o que nós fazemos como uma rede é um serviço para este impacto e, pelo menos, um dos nossos resultados objetivos. Isto ajuda-nos a ficarmos focados para desenvolver e concretizar o que nós estabelecemos. É também uma parte essencial de qualquer enquadramento estratégico para desenvolver o como é que nós iremos trabalhar em conjunto para chegar a esses objetivos. E aí é que nós chegamos e vemos a nossa teoria de mudança. Finalmente, e igualmente importante como o que iremos fazer é o que não iremos fazer. O nosso enquadramento estratégico, o quadro estratégico, ajuda-nos a manter-nos em linha para concretizarmos os nossos objetivos e maximizar também a qualidade desses objetivos propostos. Nós temos uma agenda bastante interessante para esta hora de hoje, para lançar este quadro estratégico. Iremos ouvir a Lisa Chang-Benda, que é a diretora executiva da Coligação Global para proteger a educação dos ataques e vai explicar-nos porque que este é mais necessário agora do que nunca. E iremos também ouvir a Yasmin Sharif, que é a diretora executiva da Educação que não pode esperar. Vamos ouvir o diretor da INE, o Sr. Dean Brooks, também, para falar sobre o quadro estratégico, e iremos depois ter uma discussão com vários panelistas, conforme podemos ver aqui. Iremos terminar com ouvir a Genevieve Cabet, que é uma aconselhadora de políticas sénior, que vai falar sobre o futuro da INE e no setor da educação. Passo então a palavra para Lisa Chombenga, que vai falar-nos porque que a INE é necessária agora neste momento. Muito obrigado. Muito obrigado por essa introdução fantástica. É um prazer estar aqui convosco hoje. Uma das campanhas, primeiras campanhas da INE, chamava-se os 3 Ps e tinha a ver com a priorização, proteção e planeamento.
portanto, é bastante adequado estar aqui hoje convosco no dia 9 de setembro, que é precisamente um dos dias para proteger, dedicados a proteger a educação dos ataques. Este é um período crítico para nós nos certificarmos que a educação é protegida. Eu gostava de ter melhores respostas, mas infelizmente a educação continua sob ataque. A Coligação Global para Proteger a Educação dos Ataques e o relatório da educação sobre o ataque de 2022 a 24, nós verificamos que houve um aumento de 20% aos ataques à educação. Ou seja, nós compreendemos que, apesar dos nossos efeitos coletivos, os ataques contra a educação estão cada vez mais a aumentar. Quando falamos sobre atacar a educação, estamos não só a pensar nas armas físicas que destroem as salas de aula, estamos a falar dos estudantes, os professores, todo o pessoal que trabalham nas escolas e que foram mortos e que trabalham em contextos em que existem outros problemas como violência sexual. Portanto, crianças que são recrutadas para trabalhar para o exército, etc. Portanto, quando nós vemos que a educação está sob ataque, nós sabemos que as crianças estão sob ataque e sabemos que os nossos valores estão sob ataque. E não se trata só destes conflitos armados que estão a criar estes conflitos na educação. Estamos a ver também outros riscos pelo contexto, por exemplo, a educação, o problema que existe no Sudão, o ataque que existe à educação, e vemos também outros problemas que aconteceu, portanto, que acontecem no Sudão, aconteceu em março. Sabemos, por exemplo, no Afeganistão, que está a lançar uma campanha de terror contra as meninas e mulheres. Todos estes desafios em conjunto fazem com que este trabalho da educação seja cada vez mais importante. Um terço da população mundial com menos de 18 anos. Isto faz com que a educação seja uma responsabilidade crítica da parte de cada um de nós. Nós sabemos que a educação é priorizada para os jovens e sabemos que as famílias em crise também dão prioridade à educação para os seus filhos. A educação é um dos direitos humanos e nós não podemos deixar que os nossos direitos sejam diminuídos ou limitados sob uma circunstância. Isto está a acontecer num contexto de desrespeito para com as normas internacionais, proteção aos civis e os direitos humanos. Nós verificamos que existem tantas limitações contra os trabalhadores que estão a ajudar neste processo, ataques a eles, e também os ataques pessoais, os recursos que não chegam aos locais e não podemos entregar os recursos que estamos a reunir, uma reduzida cooperação dos parceiros. Nós vimos em 2023 que houve uma redução no financiamento à educação. Tudo isto é algo muito grave e traz-nos bastantes preocupações. No entanto, nós sabemos também que já estivemos neste ponto antes. Se verificarmos o progresso que foi feito ao longo do tempo estabelecer estes clusters de educação e expandir a INE a definir parcerias como por exemplo, a coligação para proteger a educação dos ataques. Nós vimos que já fizemos muito trabalho ao longo do tempo, mas sabemos que já fizemos isto antes e que poderemos fazê-lo de novo. Então, não existe uma educação em situações de emergência sem a INE. Sabemos que a nossa cooperação é mais importante do que nunca e sabemos que esta estratégia ajuda-nos a acelerar o processo e o progresso até o 2030 e, mais criticamente, irá dar-nos um percurso delineado para nós chegarmos aos nossos resultados e assegurar que continuamos a proteger a educação e a priorizar a educação e certificar-nos que esse planeamento para a agenda de até 2030, em que este quadro estratégico e a resposta humanitária irá continuar a focar-se na educação. Eu quero agradecer a todos por esta oportunidade de estar aqui e de falar convosco e passo agora para o próximo orador. Muito obrigado. Muito obrigado, Lisa. Estas são reflexões muito importantes
Neste momento eu estou satisfeito de partilhar uma mensagem da Yasmin Sharif, que é da diretora executiva da Educação Não Pode Esperar. Vamos ouvir agora. Olá a todos. É uma honra para mim falar diante de todos os meus colegas da INE em- enquanto lançam o vosso quadro estratégico. A INE é um parceiro muito forte da iniciativa A Educação Não Pode Esperar. A INI foi, em primeiro lugar, uma grande defensora do lançamento da educação como um fundo global e nós trabalhamos realmente juntos e eu acho que nós partilhamos toda esta filosofia de ação coletiva em direção aos objetivos globais, ou seja, a educação em situações de emergência, e para garantir que todos nós aplicamos os mesmos padrões com base nas pesquisas rigorosas realizadas e nos grandes pontos focais da INI espalhados pelos contextos mais difíceis do mundo. A INE foi criada em 2004, tem desempenhado um papel fundamental, como eu mencionei, no estabelecimento do SW, mas também na continuidade do trabalho conjunto. E, como tal, a INI desempenha um papel fundamental na nossa estrutura de governança, tanto no nosso comitê executivo como no nosso grupo de direção de alto nível. E eu diria o que eu pessoalmente gosto tanto sobre a INI nós aqui temos padrões que se aplicam a todos, que são sólidos, viáveis, bem pesquisados e adoptados pelo coletivo. Eu acho que também o facto que a INI está focada em compreender a educação em profundidade quando acontecem emergências. Existe um elemento da emergência muito forte, isto não é um negócio como outro qualquer. É preciso entender as crises, a educação e trazer toda essa informação de forma adequada ao contexto. E não posso agradecer o suficiente à INI por ser como é, pelo apoio incrível que nos dão à comunicação à comunidade. A educação não pode esperar. Eu desejo tudo de melhor durante o lançamento. Eu acho que todos nós devemos trabalhar juntos durante o evento da Assembleia Geral da ONU para espalhar a palavra de que sem a pesquisa, os padrões e o conhecimento aprofundado que a ENE dá a todos, talvez nunca alcancemos o tipo de educação e qualidade que temos hoje, através da colaboração conjunta entre todos os atores da ENI e do SW. Esta é uma ação coletiva para uma família global em busca da educação de qualidade para a educação em situações de emergência e os milhões e milhões de crianças em idade escolar e adolescentes que nós atendemos. Muito obrigado e tudo de melhor para o vosso lançamento. Muito obrigado. And thank you to Yasmin for joining us via Muito video conference. obrigado a Yasmin. Now we'll Então, start agora talking vamos about começar a strategy falar that sobre a Yasmin and Alex estratégia have already e set passo behind agora us. para os nossos panelistas que já se Yasmin, começaram would you a give an overview apresentar e como a of Júlia the mencionou, initiatives and o what nosso has been novo developed quadro by the estratégico foi desenvolvido members, pelos members of membros the para os membros e vamos falar Now sobre let's give isso an agora. elevator pitch Uh, to any one of our Este networks, pertence coaches, or one working group or one reference group, a um and it grupo really como um gives you a todo e roadmap não um for what específico we will do collectively e over the next demonstra o que nós iremos years. fazer coletivamente durante os próximos anos. So before we get into what is in the new strategic Antes plan, de entrarmos naquilo first of que all, we'll aparece cover no próximo how quadro estratégico, quero fazer aqui uma revisão. it has been deliberate and it's been a Tem sido collaborative deliberado process e é um processo de co-criação for more than a year com and os a half, membros de key INE milestones durante mais de um ano e meio. Portanto, aqui é um marco histórico termos isto hoje. Tem sido centrado nos membros, com ênfase especial nos membros e no efeito da crise. E foi estruturado para termos um efeito estratégico e aplicado à rede como um todo.
Isto é a estratégia de todos os membros da INE. E os processos tiveram alguns passos distintos. Vamos para o slide anterior, por favor. Em primeiro lugar, o secretariado do INE fez uma revisão do quadro estratégico anterior e avaliamos como é que o INE executou o nosso trabalho e como é que chegamos aos nossos objetivos e o quadro anterior, quão estratégico foi. Isso ajudou-nos a fazer ajustes para melhorar o planeamento estratégico e depois convidamos todos os membros, e isso foi entusiasmante para ver todos os membros ajudar a moldar as coisas para o futuro. Fizemos um inquérito em todas as 5 línguas do INEE e foi a melhor resposta que alguma vez tivemos. E também entrevistas, grupos focais e debates em todas as nossas 5 línguas de trabalho e foi aí onde os membros puderam falar e delinear as suas prioridades. Portanto, no final, 650 pessoas de 103 países contribuíram com os seus inputs durante essa fase. Baseado nesse esforço, a primeira parte do novo quadro estratégico foi o impacto dos membros da INE e disseram qual o impacto que queriam e os resultados que queriam alcançar juntos para ter essas contribuições. E depois falamos no novo período de mudança. Esses resultados e orientados pelos contributos que os membros deram, finalizamos programa de apoio. E essa primeira versão foi traduzida em 5 línguas, as 5 línguas da INE, e fizemos circular isto entre os membros e tiveram tempo para avaliar isto e como fazemos. E há muitas pessoas que deram o seu contributo, partilharam as suas visões sobre o que está a funcionar e o que não está a funcionar. No final, 130 membros gastaram bastante tempo e energia e reflexão para nos dar feedback ao secretário em todas as 5 línguas. E depois finalizamos tudo baseado nessas contribuições todas e de forma conservadora essa primeira versão teve uma crítica positiva, mas os membros também nos deram algumas direções claras sobre como nós poderíamos avançar. Essa primeira versão foi finalizada e enviada ao grupo orientador da INE e finalizamos isso e aquilo que estão a ver hoje é a versão melhorada em termos do quadro INE. Com o último quadro estratégico, este quadro também articula um conjunto de prioridades estratégicas. Estas prioridades estratégicas são os pilares em torno dos quais organizamos os nossos objetivos e o nosso trabalho. As prioridades estratégicas 1, 2, 3 e 5 provavelmente vão ser familiares para vós, mas também representam versões atualizadas e, como disse anteriormente, as prioridades estratégicas comparadas com o quadro anterior. A prioridade estratégica 4 é nova, que se foca nos dados da AIE, e este trabalho não é novo para a AIE, é o trabalho que nós temos feito e expandimos nesta área e que realmente precisava de uma prioridade estratégica própria. O slide seguinte, por favor. Este novo quadro estratégico identifica 2 intervenções estratégicas. Fazemos o que é possível compreender e seria impossível listar todas as atividades que nós fazemos. Portanto, estas 2 intervenções estratégicas foram formuladas como forma de captar tudo a nível estratégico. O primeiro é empreender uma ação coletiva para a abordagem do impacto. Esta abordagem reflete todo o espectro dos programas da INE e serviços. Desenvolvemos e atualizamos recursos coletivamente através dos nossos passos e facilitamos pensamento e advocacia coletiva e de membros e atualizamos os dados de AIE e o ecossistema. Esta intervenção estratégica está no cerne daquilo de quem somos como rede. A segunda foca-se
nos padrões mínimos para a educação do INE. Em todo este processo, os membros realçaram a centralidade dos padrões mínimos para perseguir com a nossa missão diariamente. São os recursos e o quadro de tudo o que fazemos que se foca no INE e as partes interessadas. Também trabalhamos em contextos diferentes em todo o mundo. Os membros sentiram-se muito forte para fazer esta atualização, contextualização e advocacia entre os membros. Isto é uma área que o INE tem feito bem no passado. E ainda há muito mais trabalho a ser feito, e especialmente à medida que o setor cresce e a necessidade de ação humanitária de forma mais lata aumenta, como a Alissa provavelmente partilhou, onde estamos neste mundo. Nós precisamos destes padrões mais do que nunca. Então, embora as intervenções estratégicas fazem muito, os nossos elementos transversais têm como finalidade garantir como fazemos este trabalho, com um olhar sobre este trabalho. Há 6 áreas que têm de ser consideradas para o planeamento e implementação para assegurar a qualidade, a relevância e a eficácia das intervenções da INE e os seus resultados aplicam-se a todo o nosso trabalho. E em todas as prioridades estratégicas. Os membros INE poderão ter algum trabalho relacionado com alguns dos elementos, mas a intenção de todas estas dentro do quadro estratégico é torná-las principais em todos os programas, plataforma ou serviço. É assim que vamos garantir que isto vai funcionar e é tão forte quanto possível. Estas 6 áreas, que são as alterações climáticas que vêm e afeta todos os aspectos do nosso trabalho, e a vida diária dos nossos membros, como ouvimos no início, a sensibilidade ao conflito significa que nós próprios estamos a considerar a dinâmica do conflito e a desenhar e implementar este trabalho. Equidade e inclusão tem como missão captar todas as lentes, tal como género, incapacidade, racismo, etc. Programação baseada em evidência, quer dizer que nós utilizamos evidência, nós próprios, para o nosso trabalho, o nexo tríplico, para além do humanitário e adotando uma perspectiva mais lata e, por fim, colaboração intersetorial e integração, pensando como é que o nosso trabalho pode contribuir para estas ligações entre os diversos setores. As áreas temáticas sempre foi e continua a ser vital para a INE. No novo quadro estratégico, tal como no último, as áreas temáticas são pontos de entrada para o nosso trabalho da INE, onde podemos conectar-nos e apoiar os esforços dos nossos membros. São relevantes em todas as nossas prioridades estratégicas. Não se identificam apenas numa ou 2 estratégicas, mas permanecem em todas as nossas prioridades estratégicas. Vamos continuar e definir o nosso trabalho dentro destas prioridades estratégicas, mas estas áreas temáticas vão permanecer a principal forma de fazê-lo. Foram identificadas de acordo com as necessidades dos membros, é assim que vamos determiná-las, e podem mudar ao longo do tempo, como já vimos no último período do quadro estratégico. Nesta versão do quadro, não definimos áreas temáticas específicas em que nos vamos focar, mas precisamos de reconhecer algumas prioridades que se alteram ao longo do tempo. Os membros vão identificar áreas temáticas para a INNE dar mais enfoque e também identificar quando uma área cumpriu os seus objetivos numa área temática, e isso permite-nos sermos eficazes e rápidos. Portanto, colocamos isto em 3 categorias para nos ajudar a definir aquilo que estamos a ver quando falamos de áreas temáticas. Primeiro, níveis de aprendizagem, tal como as crianças mais novas, os jovens, ensino superior, tópicos transversais, tal como género, inclusão, apoio e aprendizagem psicossociais e modalidade de educação, como ensino à distância, de solidariedade, etc. Embora este quadro estratégico represente, como disse anteriormente, isto é um marco histórico para a INE e diz-nos no final como é que vamos operacionalizar tudo isto.
e vai determinar o nosso sucesso ao longo dos próximos anos. Vamos continuar a ser orientados pela missão, centrados nos membros, e desde a nossa fundação, a ENE vai olhar para a missão. Primeiro, é o direito à educação e de qualidade. A missão é primordial e os nossos membros juntam-se, e é assim como nós progredimos. Os nossos esforços coletivos vão sempre contribuir para os resultados que nós procuramos atingir através deste quadro estratégico. O compromisso da INE está a ser renovado e baseado em resultados e orientado. O que nós fazemos juntos importa por causa daquilo que conseguimos juntos com os resultados para os próximos anos definidos. Agora é tempo de reunirmos com os nossos esforços coletivos para alcançar estes resultados e focarmos neles. Os elementos transversais serão integrados no nosso planeamento, na implementação, na motorização e na avaliação. A INE vai manter a sua agilidade e adaptabilidade para responder às necessidades e prioridades em evolução dos seus membros. E as perspectivas, prioridades, experiências e a perícia dos nossos membros vão moldar equitativamente as decisões da rede e todo o nosso trabalho partilhado. Como todos vós são membros da INE, isto é o vosso quadro estratégico e o secretariado da INE vai continuar a apoiar a facilitação, coordenação de programas cruciais, plataformas e serviços, mas no final a INE está dentro de vós. É daí que vem o sucesso. Vocês, os membros membros diversos e ativos é a maior força da INE e a chave para alcançar o nosso impacto coletivo nos anos vindouros. Para encerrar, gostaria de agradecer a todos por se juntarem a nós e os nossos membros que não puderam estar connosco também, mas os vossos contributos e colaboração uns com os outros ao longo deste processo guia-nos hoje. O futuro do INE é bom e entusiasmante, e o Comitê de Orientação e o Secretariado estão entusiasmados para trabalharmos juntos e partilhar e com todos vosco nos anos para vir. Muito obrigado. Então, neste ponto, nós temos aqui um painel e estamos bem a horas, fantástico. Temos aqui oradores fantásticos. Sarah colocou aqui no chat que podem fazer perguntas sempre que quiserem, aqui nas perguntas e respostas, e nós tentaremos responder após o webinar. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a Petra Hussa, que é a diretora executiva do Centro de Geneva, portanto, para a Educação, Julia Joner. Muito obrigada, Julia Jonah, que já abriu. Temos também a Ifendima, que, portanto, é a diretora executiva da Fundação Maple Leaf e também que é a pessoa do Grupo Focal da Nigéria, Michelle Brown, portanto, temos a Julia Jonah, Michelle Brown, que irá juntar-se a nós assim que possível, é uma das co-diretoras do Centro Global de Educação. Muito boas-vindas a todos. A minha pergunta é para a Petra. Petra, vamos ver se está aqui conosco, ok? Ok, estou a ver, estava na página seguinte. Então, Petra, a educação em situações de emergência, portanto, as necessidades neste campo mudam-se muito rapidamente em todo o mundo e esperemos que continuem a aumentar nos próximos anos. Cada vez há mais necessidades no campo que, enfim, são muito desafiadoras. Qual é, portanto, qual é o papel fundamental que uma organização como a INI tem e como é que contribui para, portanto, esta qualidade na educação? Muito obrigado, Dini, a todos. Em primeiro lugar, eu quero dar então os parabéns para este quadro estatístico a todos os membros que contribuíram para a elaboração deste processo e também para o secretariado da INI por esta nova estratégia.
Estou convencida que uma ação coletiva é central para termos uma educação coletiva para todos, para as crianças e jovens. Eu gostaria de ver de dois ângulos. Em primeiro lugar, uma ação coletiva, porque, como disse, o desafio é enorme e as necessidades vão aumentando cada vez mais. Portanto, não existe uma única entidade que possa colmatar os problemas, o problema. E a ação coletiva é também muito importante para ligar outros atores, outros setores e outros níveis. Em primeiro lugar, como nós ouvimos também da Elisa, da GCPA, existem tantos desafios para a educação em situações de emergência. A ENI é a rede para partilhar as melhores práticas, os recursos e experiências e tem um papel fundamental em reforçar e melhorar essas capacidades para quem trabalha nesta educação em situações de emergência. Queremos ter uma ação coletiva, com impacto coletivo, e só poderemos progredir se colocarmos todos estes recursos, esforços e experiência em conjunto. E a INI tem também uma grande vantagem por ser uma entidade tão descentralizada e flexível que pode, portanto, encontrar soluções apropriadas rapidamente conforme os contextos. E temos uma grande comunidade com vários idiomas que fazem também parte disto. E à medida que as necessidades têm vindo a aumentar, a necessidade de uma ação coletiva, nós conseguimos chegar a soluções mais rapidamente. Este também é por isso que eu estou aqui a falar convosco hoje e verificar que é tão importante ligar todos os diferentes setores e atores. Portanto, eu estou aqui em Geneva, que é, portanto, na segunda sede maior do mundo e que somos também a capital dos direitos humanos e temos tantos atores internacionais aqui presentes, representantes de várias entidades e, portanto, é muito importante que atuem todos em conjunto. Nós, ENI, nós temos aqui o secretariado também para a educação em situações de emergência no mundo. Temos aqui um exemplo, nós trabalhamos com sistemas humanitários para que a educação em situações de emergências, para que a resposta, as especialidades e tudo isto possa ser recolhido e possa ser partilhado a nível internacional. Aqui, por exemplo, em Geneva, temos vários mecanismos dos direitos humanos, portanto, nós trabalhamos com a INI e com outros membros, 52, para elevar este ponto da educação em situações de emergência e para atuar a nível local, regional e internacional. Portanto, resumidamente, sim, a ação coletiva é um ponto central, fundamental neste ponto. E passo para ti novamente, Dean, e mais uma vez muitos parabéns por este quadro estratégico que está a ser lançado. Muito obrigado e também muitos parabéns à rede da INI. Então, e agora passo de novo para a Julia Jonah, que foi a nossa oradora que abriu. Portanto, em 2020, o primeiro padrão para a educação em situações de emergência foi lançado. No início deste ano, a ENI lançou a terceira edição destes padrões. Como é que iria caracterizar a importância destes padrões no setor da ENI e por que que os atores e os stakeholders devem tomar este plano e implementar? Passo para si então, Júlia, por favor. Muito obrigado, Dean. Esta é uma pergunta fantástica para todos nós. E antes de passarmos isso, gostaria de passar e mencionar os sentimentos da Petra e também estender os meus parabéns a este quadro estratégico que está a ser lançado. Todos nós, eu e os meus colegas aqui, partilhamos este ponto. Então, estes padrões mínimos, isto é muito importante e desde 2020 estes padrões mínimos têm vindo a providenciar, portanto, esta educação em termos de crise e contexto e serviram como uma ferramenta crítica
como atores em todo o mundo para implementar estes resultados comuns e estes padrões mínimos. Estes padrões mínimos é um ponto tão crítico sobre como nós podemos melhorar a qualidade da preparação da educação, recolha também, para que todos os atores da educação possam aceder às oportunidades de modo seguro e possam providenciar os serviços e que possam cumprir também com o requerimento de certos padrões. O facto que estes padrões mínimos são aplicáveis em todo o espectro, desde as crises que são causadas pelos conflitos, a crises causadas pelas mudanças climáticas ou emergências globais. Isto demonstra o quão essencial estes são nos diferentes setores da educação e para apoiar os stakeholders da educação portanto, atuar portanto, a nível rural e cidades e pensar porque é que os atores da IAI deviam atuar e todos nós reconhecemos a importância disto. E hoje, no mundo complexo em que vivemos, em que não existe qualquer sistema de educação ou país que não tenha quaisquer crises, nós temos, portanto, a deslocação de pessoas, crises, eventos da natureza crises humanitárias. Portanto, estes padrões mínimos é algo crítico para que nós, como os stakeholders do sistema de educação, possamos apoiar os sistemas de educação e as comunidades para poderem ser o mais inclusivas e responsivas quanto possível para ajudar essas comunidades que são deslocadas e que sofrem outros problemas. E mostra também a resiliência do sistema educativo nas comunidades para que possamos passar esta continuidade da educação independentemente do que acontecer. E ao longo da minha carreira eu tenho utilizado estes padrões mínimos ao desenhar e implementar estes programas de EIE. Na minha função, eu utilizo estes padrões mínimos para que todos os componentes de qualidade e programa de educação possam ser incorporados nas atividades e, de modo específico, por exemplo, o domínio 2, o padrão 9, pensar como é que nós vamos assegurar que estes ambientes de educação ou de aprendizagem são protegidos e para promover o bem-estar não só dos jovens, dos estudantes, mas dos professores também. E então pensar como é que nós podemos envolver os líderes locais também e pensar como é que nós podemos chegar a outros setores para que possamos fornecer este apoio multissetorial. E também pensar esta atualização que está a ser lançada é tão importante à medida que o contexto está a mudar. Pensar que como todos os setores possam trabalhar para chegar aos desafios globais que nós estamos a ter e chegar aos resultados que queremos atingir em 2030. E eu quero pensar também nas ações focadas a nível local e pensar o quão crítico é para nós para desenvolver esforços humanitários e como é um ponto-chave para uma coordenação transversal e multissetorial. E, posto isto, muito obrigado por essa pergunta. Eu acho que mais do que nunca agora, estes padrões mínimos são importantes para atingirmos estes resultados coletivos. Muito obrigado, Júlia. Eu gostaria de passar agora para a Efedima, no Igwe, está aqui conosco. Ifedinma Ifenegwe, está aqui conosco? Sim, sim, estou. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui conosco. Então, como sabe, a INI é uma rede, nós temos agora mais de 22 mil membros que representam cerca de 4.000 organizações internacionais. Qualquer pessoa pode juntar-se à INI. Quem não o fez e que esteja aqui conosco, podem ir a ini.org
e juntar-se a nós. E como uma rede sabemos que algo que é crucial é as conexões, as ligações, nós colocamos as pessoas juntas. E o que às vezes é perdido na conversa é que pensar que, apesar de ser uma rede, é uma rede de impacto, é uma rede que é impulsionada pelo impacto que quer trazer. Mas o que é que isto significa em termos práticos para os membros individuais da INI e para o setor como um todo? Eu passo para si. Muito obrigado. Muito obrigado, Dean. É um prazer estar aqui e fazer parte deste evento. Esta pergunta diz-me muito, porque eu encontrei a INI, por acaso, há 6 anos atrás, e aconteceu num momento em que eu estava com dificuldades a tentar pensar o que é que eu iria fazer com a minha organização, especialmente a nível da educação em situações de emergência. E, portanto, foi uma bênção encontrar a INI e pensar como um membro individual, em primeiro lugar. Há tanto que nós podemos aprender e aproveitar, e eu fiquei tão surpreendida de ver os recursos e informação que lá está, portanto, e hoje em dia temos muito mais, portanto, ver quais são os objetivos da INI, qual é o impacto que tem em tantas pessoas ao todo o mundo. E antes disso, era muito difícil para mim encontrar coisas que eu pudesse realmente utilizar na Nigéria, porque eu atuo aqui na Nigéria. Portanto, muitas das coisas que enquanto eu estava a pesquisar, muitas das coisas não se adaptavam, adequavam ao contexto em que eu estava a atuar aqui na Nigéria. Portanto, essa foi uma parte que eu percebi que era muito importante, que iria fazer uma grande diferença para mim, como uma pessoa que estava a atuar na educação em situações de emergência. E isso ajudou-me a preparar os programas e a minha organização e os programas para os padrões mínimos, como a Júlia já mencionou. É fantástico, é algo que é uma ferramenta muito valiosa para nos certificarmos que estamos a cumprir os padrões e estamos a fazer tudo o que seja possível para que estes programas sejam holísticos e possam então ter um impacto nas pessoas que nós estamos a tentar ajudar. Portanto, para alguém que é novo para o setor e que não saiba por onde começar, não saiba por onde ver, a INI é a instituição perfeita e eu falo por minha experiência pessoal. Como um setor, como um todo, para o setor como um todo, é um instrumento excelente para o setor, porque utilizando novamente o meu exemplo aqui na Nigéria, quando nós temos um sítio em que podemos aceder, em que a informação está lá focada, não está espalhada, portanto, para ver a perspectiva, experiências de países diferentes e nós vermos que não somos assim tão diferentes dos outros, porque algumas das coisas que nós estamos a passar aqui na Nigéria, verificamos que também estão a decorrer na Índia, por exemplo, ou numa outra parte do mundo completamente diferente. Portanto, esta parte da rede da INI é algo muito, muito valioso, especialmente porque a INE é uma entidade tão diversa e eu gosto do facto que nós estamos a aumentar o número de línguas em que a informação está a ser traduzida para, portanto, defender, e eu estou a defender para que cada vez mais os idiomas da Nigéria possam ser traduzidos, portanto, para que as pessoas possam compreender que não têm que ser muito fluentes em inglês e que vão encontrar lá outras línguas que eles conseguem perceber e que não se sentem ameaçados por nada ou ninguém. Cada um é bem-vindo. Isto é algo que tem sido fantástico para mim. Portanto, para além de tudo isso, as oportunidades, os recursos que estão lá disponíveis no site. We're able to peer share and E conseguimos partilhar entre os pares. Portanto,
eu creio que o impacto não apenas no setor, mas para os membros, especialmente na Nigéria, que procuram onde começar e depois de se juntarem, é gratuito e tudo está à vossa disposição e também podem contribuir, que é outra parte que é realmente espetacular. Portanto, também podem fazer parte e contribuir e tornar esta rede alcançar ainda mais pessoas. Eu quero utilizar esta oportunidade para agradecer a INEE por todo o trabalho espantoso que têm feito e parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Volta a ti. Muito obrigada. Muito obrigado. E se eu não tivesse juntado a INE há muito tempo e tivesse juntado agora, isto foi uma ótima apresentação. Muito obrigado por isso. Agora vamos para uma das nossas organização da família, a Aliança para a Proteção e diretora executiva, a Hani Mansura. Muito obrigado. A pergunta para si é a qualidade. A qualidade é um enfoque crucial no trabalho humanitário e construção da paz e pensamos cada vez mais naquilo que vamos fazer e como fazê-lo e as circunstâncias e contextos que devemos ter em mente também para implementar isso tudo. Ao refletir na qualidade, os diferentes elementos foram enfatizados, incluindo a interligação entre setores. E há cada vez mais nesta área, especialmente a proteção das crianças, temos que pensar nas alterações climáticas e centrar a equidade e a inclusão. Como é que vês estes elementos e incorporá-los dentro das emergências de educação e também no espaço humanitário mais lato? Tens a palavra, Anê. Muito obrigado, Dini, como todos os outros. Quero dar os parabéns a Iné e os novos membros por este grande marco histórico. Estou muito entusiasmado que parte disto que fala muito bem em relação à pergunta que fazes e vamos chegar aí. É uma ótima pergunta. Eu queria dedicar tempo suficiente para isso. Se calhar seriam dias de debate em relação à questão da qualidade, mas eu prometo que não vou demorar muito tempo. Quando pensamos na qualidade, claro, há muitos elementos, como aqueles que mencionaste, vêm à cabeça, especialmente quando falamos na qualidade, ao dar serviços essenciais a uma população humana. Tem muitas camadas e componentes, desde ser informado pela população e baseado em evidência robusta e lições aprendidas para ser relevante contextualmente, para ser inclusivo e equitativo, e há muitos aspectos e camadas que esse conceito de qualidade tem, mas o componente que eu gostaria de mencionar hoje, que está relacionado com a nossa colaboração com proteção de crianças e educação, é a necessidade de uma abordagem holística para o bem-estar. E eu acredito mesmo que não podemos dizer que os nossos programas são de qualidade, a não ser que eles vejam o humano à nossa frente como um ser holístico, que todos nós somos. Portanto, esse elemento de trazer todos os direitos, essa abordagem holística para os direitos, neste caso as crianças e os jovens, é o elemento em que me vou focar. Eu acredito muito fortemente que a área de focar nos resultados setoriais, sem considerar o bem-estar mais lato, já chegou a um fim. Houve uma altura em que começamos, como setor humanitário, a focar-nos nas áreas técnicas e temos feito um trabalho espetacular. Os padrões mínimos é um testamento disso. Tínhamos 4, desenvolvemos este setor da proteção da criança uns anos seguintes, e isso é tudo ótimo e foram essenciais, mas não são suficientes. Muitos de nós que temos estado nesta área de trabalhar há uns anos também apercebemos que esta abordagem unisetorial para proteger esta população simplesmente não resulta em mudança sustentável, mesmo olhando para o conteúdo da Convenção dos Direitos da Criança, que a proteção da criança e a educação
se baseiam como orientação a intenção dos autores para delinear uma abordagem holística e quadro de um conjunto de direitos interconectados que as crianças têm. Nunca queriam criar uma situação de direito à educação é vista em isolamento de direito à proteção ou abrigo ou água limpa. E a razão disso é que desfrutar destes direitos e interdependência de todos os direitos está relacionado diretamente com o conceito de bem-estar com que eu comecei, que é o objetivo principal de todo o trabalho humanitário. E isto é particularmente verdade para todas as crianças, onde um grupo único e reconhecido de proprietários de direitos, e vemos como uma criança que está sob a violência em casa perde a sua capacidade de aprender eficazmente e, ao contrário, uma criança que não está na escola pode ser exposta a riscos e danos adicionais dentro do setor educacional, especialmente no setor de educação em emergências, e eu observei uma inflexibilidade para aceitar este conceito, esta inclusão sistemática que nós vemos agora como sempre, como se tivesse sido parte sempre da educação. E aqueles que já cá andam há muitas décadas lembram-se que havia um enfoque muito mais forte na aprendizagem cognitiva às expensas de aprendizagem social. Portanto, o facto de vemos que este elemento de bem-estar, que a aprendizagem emocional e social produz no contexto de educação e é central no trabalho de educação, demonstra que a flexibilidade e a abertura que o setor de educação tem tido na introdução da nova estratégia, falam de 224 milhões de crianças cuja educação é afetada pela crise, mas nós todos sabemos que esses 224 milhões de crianças estão sob risco de muita outra violência, negligência, recrutamento de forças armadas e outros grupos e muitos mais. Portanto, não é uma surpresa que haja um enfoque tão claro e visível nos padrões mínimos sobre a ação coletiva. Isto está dentro e para além do ecossistema educativo, como uma abordagem coletiva apenas pode trazer um bem-estar holístico da população. E embora tenhamos feito muito progresso para um trabalho mais focado na qualidade nos diferentes setores humanitários, ainda temos muito a fazer antes de podermos dizer que esta tem uma forma simples de trabalhar nestes setores. Tem a ver com todos nós, se nos vemos como parte de um setor ou múltiplos setores, para continuar a desafiar-nos a nós próprios e os nossos membros e doadores e a nossa forma de trabalhar para nos focarmos cada vez mais no bem-estar da criança e colocar a criança mesmo no centro daquilo que nós podemos fazer. Eu estou ansioso por continuar a colaboração com INEE e o setor e a nossa jornada para esta abordagem holística para o nosso bem-estar. Muito obrigado, muito obrigado. E pegando em alguns pontos sobre esta arquitetura, muito obrigado, Michel, por se juntar a nós neste cluster de educação. E como nós sabemos, nos últimos anos tem havido crescimento no nosso setor e temos uma arquitetura global muito robusta, com EIE, com as missões e mandatos, e às vezes há desafios. Portanto, eu gostaria de perguntar como é que estes atores e partes interessadas globais estão a trabalhar para resolver estes desafios. O que é que podemos fazer como setor para resolver isto? Tens a palavra, Michel. Ótimo, muito obrigada, Dino. Conseguem ouvir-me? Sim, sim. Muito bem, e claro? Sim, muito boa pergunta. Como dizes e bem, esta cluster de educação é um componente crítico para INE e reconhecemos alguns pontos feitos anteriormente. Nós estamos a crescer e a tornar-se uma situação mais complexa. E esta complexidade tem desafios de coordenação e todos nós temos de responder na educação de crianças e jovens, refletindo nestes desafios de coordenação e estamos a trabalhar com o Alto Comissariado das Nações Unidas para fazer aqui uma arquitetura de coordenação. E porque é que nós sabemos que se não houver aqui um esforço coordenado, haverá umas lacunas que poderão alastrar-se?
Portanto, através da ICEF, que é a Iniciativa para Fortalecer a Coordenação da INE, desenvolvemos uma plataforma global muito forte que esperamos possa melhorar e junte toda a coordenação. E estamos comprometidos para institucionalizar isto cada vez mais. Em várias formas. Por um lado, o cluster quer reunir a educação e de educação de refugiado em termos de coordenação em situações complexas e ver uma solução onde todas as crianças em crise podem aceder à educação. E também nós queremos conectar melhor o trabalho da INE com o setor de educação internacional, com envolvimento sistemático, quer a coordenação e arquitetura de desenvolvimento e educação, portanto, os princípios, bem como melhorar a qualidade de educação e respostas em emergências e contribuir de forma crítica para esse sistema pronto para a educação de emergência. Portanto, através do ICE, já temos alguns passos práticos que queremos tomar para todos se puderem juntar a nós. Um deles é construir uma compreensão partilhada das diferentes formas de trabalho. Uma é ver oportunidades sistémicas para diálogo e trocas. Outra é distribuir mais tempo e recursos para juntar a coordenação e os processos de melhoria. Um exemplo foi no Sudão do Sul e reunindo a coordenação nas fases de preparação. O que mais é que pode ser feito? Há sempre muito mais que podemos fazer. Os parceiros com a INE, a GSE e a Unesco podem ter melhor apoio para coordenar os pontos focais do país e equipas. Podemos apoiar o desenvolvimento de clusters desses indivíduos e disseminar o conteúdo de programas de educação em emergência e em relação aos padrões mínimos, encoraja todos a olhar o padrão 3, que tem a ver com coordenação. Finalmente, gostaria de terminar a dizer que a INE é um parceiro-chave para esta classe de educação global e um ator crítico no ecossistema. Nós valorizamos esta liderança e orientação e do lado da cluster, nós apoiamos os nossos coordenadores para ajudar a pronunciar esta orientação com os seus parceiros para tornar isto tudo em contexto e razoável. Ora bem, com os colegas que já falaram de aprendizagem, educação, a ligação à proteção e como nota rápida, esta cluster e NE, juntamente com ICE e outros parceiros, estão a trabalhar até o início de outubro para explorar como fazer mais progresso no tema de crianças aprendendo em crises. Portanto, eu espero que todos nós trabalhando juntos e alavancando as nossas forças únicas, podemos todos assegurar e continuar esta educação. Muito obrigada, INE. Muito obrigado aos nossos membros do painel. Vamos então finalizar o lançamento de hoje e é um prazer ter a Genevieve para partilhar alguns insights e reflexões finais e eu passo para ela. Muito obrigada. Olá a todos, muito obrigado, Tim. Estou a ver que o meu vídeo ainda não está a funcionar, portanto ainda não consigo ter a imagem. Não sei se alguém pode. Ok, vamos passar por causa da hora que já está a avançar. Enquanto estamos aqui a verificar, eu já recebi aqui a autorização. Muito bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de congratular o quadro estratégico e sabemos que a ENI tem sido tendo um papel fundamental em estabelecer este trabalho e nós temos que explorar maneiras de assegurar que a ENI possa melhorar ou reforçar o seu impacto e os desafios que todos nós temos, nós sabemos que os números são muito alarmantes
Nós sabemos que os desafios são bastante graves, mas também temos a oportunidade para crescer, para melhorar as coisas e temos que aproveitar isso e, à medida que a ANI tem vindo a navegar o futuro da educação, não é? E como defensor e facilitador, sabemos que o papel da ANI é cada vez mais crucial. Quando nós pensamos no futuro, pensamos que a ANI pode melhorar ou também a influência e o alcance que a ANI tem pode estar numa ótima posição como catalista para expandir os esforços de modo igual, justo e para chegar a mais membros, seja a nível regional ou internacional. E também como para partilhar os conhecimentos, para ajudar as necessidades consoante cada país. E sabemos que o lançamento deste quadro foi feito. Queremos certificar-nos que os membros possam aceitar, ver e atuar, colocar este quadro estratégico a impactar. E também eu gostaria de dizer para reforçar a defesa, porque os esforços de defesa que a ANI tem vindo a desenvolver, temos que pensar como é que nós podemos realmente falar em uníssono e como é que nós podemos, a ANI pode também trazer e colaborar com outras redes, com outras entidades, ah, e para que essas outras entidades possam falar umas com as outras. Nós falamos com os parceiros internacionais, quando temos eventos internacionais, para que a nossa voz possa ser ouvida. Eu gostaria também de falar na construção de capacidades e resiliência dos membros, como é que a ANE pode desenvolver ferramentas para os membros, para adaptar, ajudar as comunidades, para que possam portanto, possam ter estabilidade nos seus sistemas de educação. E também pensando na recolha e disseminação de informação. Nós tivemos uma ótima conferência há 2 anos atrás, portanto, como é que nós podemos aprender dessas conferências e promover as melhores práticas, as lições aprendidas, para verificar o que é que funciona bem ou não. Eu acho que todas estas iniciativas futuras devem focar na participação e ver como é que nós podemos afetar as comunidades. Não é para trabalharmos independentemente, mas sim ver como é que podemos colocar as vozes em uníssono para podermos aproveitar o conhecimento destas comunidades locais. E eu gostaria também de dizer que o futuro da ENI, a Hani e a Michelle, que foram os outros membros do painel, mencionaram a importância da colaboração, pensar como é que nós temos que trabalhar em conjunto, porque o futuro da ENI e da educação em situações de emergências depende do nosso esforço coletivo para tentarmos chegar às comunidades mais vulneráveis e aos jovens e crianças que estão a aprender, que são estudantes e que são mais vulneráveis. Tentarmos usar a informação e a evidência do campo para fazer isto. Eu sei que estamos a tentar, mas eu gostaria só de expressar a minha gratitude portanto, para o DIN em estabelecer todo este trabalho da INI e a toda a equipa. Vamos sentir a sua falta e eu gostaria de desejar-lhe tudo o melhor para o futuro e quero agradecer a todos os participantes de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Genevieve. Da minha parte, é ótimo ver aqui as suas reflexões. Sim, então, com isto concluímos o nosso programa com o grupo eu gostaria, em nome do grupo de orientação e de todos, terminar então este quadro estratégico. Como eu disse, nas últimas semanas, estou cada vez mais otimista para o futuro da INI e eu acredito profundamente que a ação coletiva pode e irá ter um impacto coletivo e nos próximos anos iremos implementar isto e realizar isto em conjunto. Muito obrigada. Obrigada a todos.